Olá, eu sou Raquel Filipov, líder de marketing para a América Latina e embaixadora da diversidade e inclusão na Manhattan. E esse é mais um episódio do podcast Siga o Líder. Na nossa série especial sobre diversidade e inclusão, trazemos histórias inspiradoras de profissionais e empresas que atuam nessas áreas. Hoje, nós temos como convidado Eduardo Ferlauto, gerente-geral de sustentabilidade das lojas Renner e diretor executivo do Instituto Lojas Renner. O Eduardo é graduado em engenharia mecânica, tem mestrado em processos de fabricação e MBA em gestão empresarial. Ao longo da sua carreira, acumula mais de 15 anos de experiência em empresas de grande porte, nos segmentos automotivo, metalúrgico, petroquímico, farmacêutico e varejo. Eduardo, seja bem-vindo ao podcast da Manhattan. Raquel, tudo bem? Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui com com todos os teus ouvintes e podendo trazer uma mensagem e um assunto super importante para nós. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, a gente agradece, é um assunto super bacana. A gente, quando começou esse podcast, percebeu que precisava trazer um pouco mais desse papo para os varejistas, para as empresas mesmo de tecnologia que estão aqui tentando entender esse mercado. Então, estou feliz da gente ter esse conteúdo hoje aqui. Bem legal. Vamos lá, eu entendo que o Instituto Lojas Renner está completando 15 anos este ano, em 2023, né? Ele nasceu em 2008 com a missão de promover a inserção da mulher no mercado de trabalho, apoiando ações sociais que contribuíssem para a qualificação e a inclusão delas, e também apoiando o desenvolvimento das comunidades onde a empresa atua. Como tudo muda, tudo evolui, conta pra gente um pouquinho como que essa missão se atualizou ao longo desses 15 anos e quais são hoje os pilares de atuação do Instituto? O Instituto começou com iniciativas super importantes, desde a parte de voluntariado como uma associação fundamental que começou lá em 2004 com a associação da Fundação Pescar, né, que até hoje está com a gente e somos parceiros e que boa parte dos jovens aprendizes a gente consegue selecionar via Projeto Pescar e sempre da comunidade que a nossa vizinha aqui do Headquarter, na comunidade Bom Jesus, em Porto Alegre, que é uma das maiores, né? Mais de 35 mil habitantes. Então, esse legado ele começa a partir de um propósito muito claro, que é o empoderamento de mulheres na cadeia têxtil, mas uma quantidade, talvez, de projetos em que a estrutura de gestão ainda não comportava no sentido de sustentar, né? A gente via na primeira revisão das estratégias que, a partir do momento que o Instituto não estava mais presente nos projetos, a gente incentivava, conseguia alianças importantes com estruturas de governo, com estruturas de prefeituras, de municípios, de associações, mas no momento que a gente não estava mais presente, a gente não via os resultados continuarem. Então, hoje, basicamente, a gente tem 3 pilares de empregabilidade, empreendedorismo, voltado para mulheres, sempre objetivando mulheres de comunidades em maior nível de vulnerabilidade, sempre buscando atuação em que elas estejam, na verdade, na atuação dentro do ecossistema de moda. O outro pilar já olha um protagonismo da mulher mais voltado para o campo, olhando a conexão da nossa estratégia de sustentabilidade na Lojas Renner, na Agenda 2030, em que a gente tem um objetivo de incentivar a produção de algodão agroecológico, que é uma espécie de algodão orgânico, mas sem a certificação. É um dos objetivos a gente fazer isso. Então, o pilar chama-se algodão agroecológico. Protagonismo no campo, com mulheres quilombolas envolvidas, mais de 300 mulheres, em que a gente coloca também uma agenda, além de impacto social, mas uma agenda de sustentabilidade ambiental muito forte. E o desenvolvimento de comunidades em que a gente busca, através do apoio a organizações das comunidades e também lideranças, incentivar a prosperidade da mulher e fazer com que a comunidade entenda do protagonismo feminino dentro da geração de renda, né, da família e do entorno também. Então, se eu entendi direito, também tem uma parte de voluntariado dos funcionários da Renner que se envolvem nesses projetos? Na verdade, até foi um programa que a gente revitalizou, a gente lançou ano passado, né? A atuação do Instituto começou com bastante apoio do voluntariado, porque a estrutura era pequena, não tinha uma gestão tão profissionalizada. Uhum. Aí, nesse momento, aliás, no momento de ascensão dos projetos, a gente montou uma estrutura, né, de gestão mais adequada para o terceiro setor,
e acabamos não conseguindo mais manter uma efetiva participação dos voluntários, até porque a gente estava abrindo bastante as possibilidades de atuação em projetos que iam desde a cadeia de valor, né, daqueles que produzem as peças para render, até comunidades que eram mais distantes da nossa região de atuação da matriz. Então, naquele momento, ficou difícil da gente conseguir conectar dentro de uma trilha, dentro de algo mais programático, o voluntário. E agora sim, com essas definições com mais eixos estratégicos definidos, a gente enxerga já um programa, né? Lançamos uma plataforma em que não só o colaborador ele faz a imersão dentro das comunidades e dos projetos, mas também a gente tem um apoio de conteúdo programático da própria Universidade Renner, né, em que esse voluntário ele consegue se preparar antes, entendendo o que é o seu papel dentro desses projetos, né, um voluntariado muito mais voltado para realmente geração de impacto, né? A gente quer que tenha um compromisso, um comprometimento do voluntário, em que não é somente de uma versão apenas, né, de uma ida apenas a campo, vamos dizer assim, né? A gente escuta isso bastante das ONGs que a Manhattan apoia, né? A continuidade é o que realmente faz a diferença para essas instituições, para as pessoas que são impactadas por ela, né? Muito legal, a gente está alinhado. Exatamente. Legal. Olha, o trabalho do Instituto é fantástico, né? Recomendo para quem não está tão familiarizado, dar uma olhadinha, procurar mais, mas tem em particular uma iniciativa que chama Empoderando Refugiadas, que é um projeto que é conduzido pela ACNUR, o Pacto Global da ONU no Brasil e a ONU Mulheres, em parceria com o Instituto Lojas Renner. Que esse projeto tem um objetivo de preparar mulheres refugiadas para o mercado de trabalho brasileiro. Eu tenho aqui um dado de 2022 que fala que a empresa apoiou a capacitação de mais de 100 mulheres refugiadas. Você conta um pouquinho para a gente sobre esse programa? Como funciona essa capacitação? Beleza, claro. Foi bem legal tu trazer aquela inicial pergunta em que a gente contextualiza a parte estratégica do Instituto, porque faz mais sentido quando a gente explica cada um dos programas. O Empoderando Refugiadas foi um desses programas que a gente iniciou sem ainda estar sobre um eixo tão estratégico ou de uma definição de eixo estratégico. Hoje ele faz parte do eixo estratégico de geração de emprego e renda. Ele tem tudo a ver com empoderamento feminino. O Empoderando Refugiadas, ele é de uma parceria que a gente fez com a ONU Mulheres, Acnur, que é a Agência Especial de Imigração da ONU, e também Impacto Global. A partir de uma provocação em que, na época, a ONU Mulheres nos traz, né, de realmente procurar ter linhas, né, de trabalho em que a diversidade também seja de forma transversal, né? Assim a gente construiu com o algodão agroecológico, olhando comunidades tradicionais, né, de mulheres quilombolas. O Empoderando Refugiadas, ele olha um contexto até menos de cadeia de valor, já que o Empreendedoras na Moda, que é o outro programa que faz parte de geração de emprego e renda, ele atua mais focado, sim, em empreendedoras do ramo da moda, em que estão, na verdade, orbitando o ecossistema de moda e que precisam realmente uma capacitação para impulsionar a profissionalização e a formalização do seu negócio. Já o Empoderando Refugiados, ele inicia em 2016 com o intuito da gente, inicialmente, buscar mão de obra com diversidade, buscar recursos de mão de obra para a cadeia de valor. E aí o atendimento em si do programa estava voltado a questões mais técnicas, como formação em costura, e ele foi sendo amadurecido no caminho da gente conseguir atuar também em loja, né, em varejo. Ao todo já foram 400 mulheres que passaram pelo treinamento em que nós nos envolvemos em parceria com o Impacto, ONU e Acnur, e hoje a gente já tem um resultado de mais de 100 mulheres que a gente conseguiu converter para o nosso quadro. Mas, obviamente, essas 400 mulheres, pela aliança que a gente tem com essas associações e organizações comentadas, também foram direcionadas, já com a sua capacitação realizada, para outras empresas. A gente sabe, né, que basicamente quase todas as mulheres tiveram um direcionamento super positivo em termos de geração de renda, né, que é o propósito dessa iniciativa. A última turma a gente fez em específico para o nosso novo centro de distribuição em Cabreúva. Foram 22 mulheres, basicamente todas elas venezuelanas, vêm subindo
bastante o número de imigrantes venezuelanos no Brasil. Hoje é o principal país, né, que solicita para a gente, mas lá no começo eu lembro que a gente fez em mais de 5 cidades em 2 anos. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Nos últimos anos, por essa demanda maior de solicitações de venezuelanos, a gente tem uma parceria através dessas alianças com o próprio Exército, que faz a interiorização delas de Roraima, né? Hoje, basicamente, o programa está atuando na cidade de Boa Vista, porque é onde tem a maior, né, entrada de refugiados. A gente faz um trabalho no próprio alojamento, né? Então a gente conta com toda a parceria das nossas regionais da área de recursos humanos para, durante a capacitação, já ir conhecendo as pessoas. Parte do treinamento também prevê a ida em loja, né, para conhecer a vivência. Nós temos uma cultura de encantamento, né, que é o nosso propósito, encantar a todos, é a nossa realização. Então, esse encantamento ele é muito vivido e presenciado em loja. Então, é parte importante da capacitação, em que realmente ali pode haver interação do próprio colaborador Renner, né, lojas Renner, com a pessoa que está em capacitação, o refugiado que está em capacitação, e a própria coordenação na loja. Então, é uma interação super positiva, né, porque a gente sabe que não é somente a escolha da empresa, né, Raquel? Tem que ter uma escolha de ambas as partes, né? Então, a gente procura também, dentro do objetivo do programa, que é restabelecer a autoestima do refugiado, como eu comentei, trazer acolhimento, que ela também sinta-se parte daquele ambiente, né? Não é só uma capacitação técnica que garante essa predisposição, né? Que demais! Ganhou meu coração aqui, esse projeto, porque eu acredito muito nesse poder das empresas de trazer um impacto para a sociedade muito direto, né? Olha só quantas famílias vocês conseguiram impactar com esse projeto, com essas 400 mulheres, né? Algumas com vocês, outras em outras empresas, e não só vocês fazendo, impactando essas famílias, mas também dando um exemplo para outros varejistas, outras grandes empresas do Brasil, de que a gente consegue sim fazer bastante coisa, que é bom para a tua comunidade, é bom para a tua marca, né? É bom para os teus funcionários, é bom para todo mundo. Perfeito. E isso que tu traz é bem importante ressaltar, né? Eu não ilustrei da forma correta, talvez, na fala, de que realmente não são só as mulheres, são as famílias, né? Então, quando a gente fala desde do Empoderando Refugiadas até o algodão agroecológico, o algodão agroecológico, 300 mulheres, mas são 300 famílias, né? Em que, pelo programa, não só a produção do algodão, mas a produção de arroz, que é uma cultura rotativa que eles utilizam lá, feijão, soja, conseguem criar meios de autossubsistência e até renda pela questão da venda daquilo que é o excedente, né? Empoderando refugiadas da mesma forma, a gente interioriza, na verdade, a família como um todo, né? Independente da quantidade de pessoas em que faz parte ali aquela mulher como protagonista, né? Deixa eu pegar esse gancho que você comentou do algodão sustentável. Vamos entrar um pouquinho nessa questão de sustentabilidade, né? Porque você, além do diretor do Instituto Lojas Renner, é o head de sustentabilidade da empresa, né? Uhum. Bom, esse é um papo, claro, que para Manhattan também muito forte nesse momento, né? ESG tá com tudo, e aqui o nosso foco na Manhattan passa tanto pelas ações da própria empresa, quanto pelo desenvolvimento de soluções tecnológicas que ajudam outras empresas, né, a ter um impacto no ESG. Seja, por exemplo, para reduzir a emissão de CO2, né? Outro exemplo, a quantidade de remessas de embalagens por pedido, que a gente sabe que tem um impacto também na sustentabilidade, etc. A lista é longa, né? Deixa eu ilustrar um caso aqui, né, para explicar um pouco melhor do que eu estou falando. Então, por exemplo, o nosso sistema de gestão de transporte, né, o TMS, ele ajudou uma das grandes empresas aqui dos Estados Unidos, a Giant Eagle, que é uma rede de supermercados, a reduzir viagens sem carga em até 8%. Vocês imaginaram o que é um gigante de supermercado, reduzir isso em 8%, assim, o impacto é enorme. Então, a gente tem muito orgulho de não só trabalhar esses conceitos do nosso impacto, mas também de poder ajudar outras empresas, né, a
ter esse impacto, né? Então, falando de impacto, vocês com práticas bem estabelecidas, no começo desse ano, inclusive, receberam prêmios, 2 importantes reconhecimentos das suas práticas, né? E no ano passado, vocês lançaram um novo ciclo de compromissos públicos de sustentabilidade, para serem cumpridos até 2030. Você chegou a mencionar um pouco disso, né? Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esses objetivos e alguns exemplos práticos de como eles se aplicam nas operações do varejo. Legal, Raquel. Sim, a nossa agenda está bastante integrada, né? Quando a gente começa a falar do Instituto Lojas Renner aqui no podcast, como algo, em parte, separado em termos temáticos, né? Mas ele está bastante integrado com a nossa Agenda 2030 e com a nossa estratégia de moda responsável, né? E olhando a questão do Plano 2030, né, não só da parte de relações humanas, a nossa agenda climática ela hoje é central dentro da estratégia. A gente lançou ano passado, então, 12 compromissos divididos em 3 pilares, né? O primeiro, relações humanas e diversas, em que o tema diversidade ele é o grande drive, ele é o grande motivador. A gente elevar bastante a nossa condição de lideranças negras, a gente elevar a nossa condição de lideranças femininas em altos cargos, né? Em cargos de alta liderança. Temos números bons, tanto para nível de mulheres em liderança, 65%. A gente tem já 38% de lideranças negras, aí olhando muito a operação de loja, mas colocamos desafios em que a gente entendeu importante do ponto de vista de Brasil, né? Então, representar o que é a população negra hoje no Brasil, no nosso código de liderança, que fica em torno de 55%, e também a gente conseguir levar mais o número de alta liderança feminina, né? E quando a gente fala da agenda ambiental, ela está com base, sim, em a gente fazer uma transição para uma economia de baixo carbono e realmente descarbonizar o negócio. A gente começa em 2011 a nossa gestão de mudanças climáticas, fazendo o nosso primeiro inventário de emissões, diagnosticando indicadores e oportunidades dentro da nossa operação, olhando muito ainda Escopo 1 e 2 e parte do Escopo 3. Hoje, então, todas as nossas lojas, o nosso headquarter em Porto Alegre e os nossos CDs, eles têm esta base de energia a partir de fontes renováveis de baixa emissão. A gente também colocou um desafio de ter 80% de produtos menos impactantes, sendo 100% do algodão certificado. Mexemos muito, então, com a forma de busca dos nossos fornecedores em relação a matérias-primas, dos nossos compradores, dos nossos designers. Essa lista de atributos que a gente chama, que compõem os 80%, ela tinha muita condição voltada a matérias-primas e processos, né? A gente coloca também o desafio de reduzir as nossas emissões em 20%, com um inventário que era, como eu comentei, muito focado em escopo 1 e 2, parte do escopo 3. Escopo 1 está muito voltado a questões 1 e 2, a questões internas, né? E parte do escopo 3 é uma condição de serviços externos, né? Não querendo entrar muito no tecnês. E certificar 100% da nossa cadeia de valor, já que o nosso desafio era atuar na cadeia internacional. Hoje, isso já é um padrão, a Renner tem 70% da sua produção em território nacional, e na época toda essa cadeia já era certificada pela nossa própria condição de programa interno de compliance, com as nossas auditorias e também com a BVTEX, que é a Associação Brasileira do Varejo Têxtil, que ajudamos a fundar em 1999, e ao longo dos anos veio adensando essa prática de monitoramento de cadeias. Bom, aí nesse compromisso voltado à mudança climática que lançamos em 2022, nosso desafio é aumentar muito mais a condição de matérias-primas e processos que tenham diretamente impacto positivo sobre mudanças climáticas. Por quê? Porque a gente, em 2019, assinou os 2 principais pactos da ONU, o Business Ambition e o Industry Charter, em que a base dos 2 está condicionada à iniciativa Science Based Target. E a parte de conexões que amplificam, que é o terceiro pilar, a gente tem uma busca cada vez mais de aproximação com
com as cadeias de fornecimento, não só de fornecedores de revenda, mas a Renner possui uma quantidade grande de fornecedores administrativos, em que a gente também quer espelhar essa excelência que já temos na própria condição de fornecedores de revenda, em termos de gestão, que a gente quer aumentar essa participação com outros clusters, né, em que a gente consiga ter cada vez mais a condição de excelência na gestão socioambiental. Para a cadeia têxtil, a gente coloca o desafio nesse terceiro pilar, para a rastreabilidade do algodão. Então, toda a parte de fornecimento de algodão, ela ter 100% de rastreabilidade digital. A gente caminha para essa Agenda 2030 na parte de conexões que amplificam para esse desafio, né? Conseguir ter processos digitais com rastreabilidade, com transparência, onde a gente busca ter, de fato, a identidade do nosso produto e do nosso processo de uma forma muito transparente, né? Muito legal saber de todo esse compromisso da Renner com a sustentabilidade, a questão social. A gente, aqui na Manhattan, fez um estudo recentemente, se chama Unified Commerce Benchmark. É um estudo único que a gente fez junto com a Google Cloud e a Zebra, onde a gente estuda basicamente o varejo especializado, né, e seus consumidores. Então, a gente entendeu por esse estudo que apenas 20% dos compradores estão satisfeitos com as práticas de sustentabilidade dos varejistas preferidos deles, ou seja, dos quais eles têm mais frequência em comprar. Então, tem muita oportunidade para conquistar o consumidor, né? A Renner parece que está bem avançada com relação a isso, porque parece que tem muita oportunidade de se diferenciar no mercado trazendo essas práticas, né, para o consumidor estar um pouquinho mais alinhado. Você deu vários exemplos relacionados às suas práticas de ESG. Vocês também trabalham com o conceito de circularidade, né? Você consegue explicar para a gente como que a empresa desenvolve iniciativas alinhadas com a economia circular? Claro, sem dúvida. Raquel, é um papel hoje central, ou é um foco central do nosso pilar de soluções regenerativas e circulares que eu comentei anteriormente. A gente precisa aumentar de forma bastante significativa, olhando o que é a parte de produção dos nossos produtos, a matéria-prima reciclada. E por que a circularidade ou a economia circular é importante? Ela nos traz metodologias, ela nos traz habilitadores para realmente engajar toda a cadeia de valor para que a gente consiga fazer essa transformação, né? Então, a partir de um trabalho de, inicialmente, a gente buscar reduzir a condição de resíduos dos nossos fornecedores. Começou isso em 2017, no programa que a gente tinha chamado de Produção Mais Limpa. Ele tinha esse primeiro objetivo, não era a gente inicialmente reciclar as peças, né? A gente tentou seguir os 3 princípios da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é primeiro a gente buscar a redução da formação de resíduo, a reutilização no próprio processo e o terceiro nível, a reciclagem. A gente fez esse trabalho durante 2 anos para todas as cadeias de malha, de jeans, e só então a partir da condição de que a gente sabe que é quase utopia zero, a condição de zero waste, de zero resíduos, a gente começou a buscar soluções inovadoras utilizando ou reutilizando os resíduos para fazer novas fibras têxteis, o que a gente chama de fibra para fibra, não a reciclagem em que a gente acaba condicionando para um uso, a fibra têxtil para um uso de menor valor, né, como fios de artesanato, insuflamento de automóveis. Então, a partir dali, a gente foi unindo com muita inovação a USP, a outros parceiros como a Ellen MacArthur Foundation, que é uma grande referência no tema de economia circular, e a gente foi adensando, como a gente fala, uma condição de formação de uma cadeia reversa, que pudesse fazer com que esse resíduo ele passasse, então, a ter uma geração de valor maior. Esse foi o primeiro passo, né? Então, a gente termina o primeiro ciclo de compromissos dentro daqueles 80% de produtos menos impactantes com uma quantidade bastante importante de fibras recicladas. E a gente também expandiu a nossa temática de circularidade para a construção das nossas lojas, o que a gente chama de aspectos de ambiente construído, né? Nós lançamos em 2019 2 lojas circulares, em que toda a parte de projeto da loja, construção, ela foi utilizada realizada a partir de princípios da economia circular, também atrelando a nossa jornada de omnicanalidade naquilo que é a tecnologia que a gente foi embarcando em loja para facilitar
e gerar maior encantamento na experiência dos nossos consumidores, né? Então, essa loja, ela hoje, em parte, ela já está sendo repetida, né? Então, a gente fez essas 2 lojas conceito, em que a gente aprendeu muito e viu o que era possível replicar. Mas as 2 lojas conceito, elas foram utilizadas ou construídas, uma construída e uma reformada a partir dos conceitos de análise de ciclo de vida. Então, a gente olhou o impacto da loja do ponto de vista ambiental e foi atuando para reduzir esse impacto. Então, utilização de materiais recicláveis e reciclados na parte de mobília, menos utilização de material, tanto a madeira, o MDF, o gesso, tudo isso baseado, então, como eu falei, na análise de ciclo de vida para a gente saber atuar onde era o maior impacto. A redução de gesso aumentou, e a utilização de materiais recicláveis e reciclados nos deu uma condição de redução do potencial de aquecimento global, olhando os resultados de impactos socioambientais, em 30%. A gente reduziu quase que 50% a utilização de materiais como MDP, MDF, gesso. Também destinamos todos os resíduos da obra para a terra. Então, tiveram diversos atributos, ou basicamente todos os atributos que poderiam ser atuados, né? Olhando do ponto de vista da análise de ciclo de vida, a gente atuou nessas 2 lojas conceito e hoje replica para as demais lojas que estão sendo reformadas e lançadas, né? Que incrível! Nossa, é a prova de que a gente tem que ficar cada vez mais criativo, né? O ser humano vai sendo desafiado, porque realmente pensar numa loja circular é algo que alguns anos atrás ninguém estava falando, não existia conversa, não existia agenda para isso, né? Gostei bastante dos exemplos que você deu, de como esse impacto vem de todos os lados, né? Aqui na Manhattan a gente vê a tecnologia como um grande aliado para ajudar varejistas e, enfim, diversos players, não só varejistas, né? No caso a gente está falando da Renner, mas a gente também aqui teve que colocar nossa criatividade para trabalhar em aspectos onde antes nunca tínhamos visitado, né? Eu adoro um exemplo recente da tecnologia da Manhattan, porque quando a gente lançou essa plataforma que realmente olha para o comércio e a cadeia de suprimentos de uma forma unificada, a gente encontrou oportunidades de reduzir o impacto não só de CO2, vamos falar de outra forma, de trazer uma maneira mais sustentável de proporcionar compra online para o consumidor. Né? Você falou da omnicanalidade, das novas expectativas do consumidor, né? O que mais a gente precisa fazer para encantar? Então, um exemplo assim, um consumidor compra online, ele fez um pedido de 3 peças. Passaram-se 3 horas, ele percebeu que, na verdade, ele só queria 2. Hoje ele não consegue, se você não tiver uma solução tecnológica que é completamente unificada, desde o comércio, desde ali da compra online até o teu sistema de transporte, hoje esse consumidor dificilmente vai conseguir alterar a compra antes que esse pedido seja enviado. Então você imagina, ele vai receber na casa dele, ele ou ela, né, vai receber na casa dele um pacote que não serve, que ele não precisa, ele vai ter que gastar gasolina para ir para a loja, devolver na loja, foi embalagem perdida, foi gasolina gasta na ida e na volta, né? Foi um espaço ali no caminhão, que a gente sabe que quem está nessa área de supply, espaço é dinheiro perdido. Então, tudo isso porque uma solução não conseguia unir de ponta a ponta. Então, agora a Manhattan trouxe isso e a gente está trabalhando nesses mínimos detalhes para conseguir proporcionar para empresas criativas, né, outras formas de impactar positivamente a agenda do ESG. E o que fica para mim é que, assim, o seu role aí, né, o seu papel na Renner é gigante, Eduardo, parabéns, assim, você tem que passar por o gesso da loja ao treinamento das refugiadas e pensar em diversos tipos de parceiros. Eu achei fantástica essa nossa conversa. Pra gente fechar, conta pra gente um pouco da tua jornada, como que foi o teu percurso na tua carreira, como que você chegou hoje nesse espaço tão especial e importante, não só para a Renner, mas para a sociedade, vendo todo esse impacto que você está trazendo pra gente. Não, é legal ver essa condição de trajetória realmente. Eu analiso muito a minha trajetória profissional e muitas vezes, se eu for tentar traçar uma linha assim de será que eu tinha expectativa de estar onde eu estou lá no começo de carreira? Talvez não, mas a forma como eu fui construindo a minha carreira talvez
me abriu essas possibilidades, né? Então, eu fiz engenharia mecânica, como tu fez na introdução, a minha apresentação, e eu sempre fui muito de trabalhar dentro do aspecto de engenharia com temas de sustentabilidade, mas na época ambiental, né? Sempre me envolvi com as comissões internas de meio ambiente, sempre me envolvi com eficiência energética, sempre gostei de estudar e aprofundar, então por isso os temas que eu trabalhava, por isso que na minha época de indústria, né, eu trabalhei 17 anos na indústria, eu fiz o mestrado para entender o aspecto mesmo de fundamentação, né, daquilo que eu estava me envolvendo. E num determinado momento, eu também comecei a trabalhar com mais foco em sistemas de gestão, me especializei bastante em Lean Manufacturing, em que busca também o entendimento de causas, o entendimento de produtividade, o entendimento de fluidez, né? E nesse caminho, eu já tinha percorrido diferentes segmentos e entendi que era importante eu fazer uma mudança. E aí muito pela condição do que eu imaginava de experiência que eu precisava adquirir para crescimento não só profissional, mas pessoal. E aí por essa, talvez, fundamentação mais de processo, né, que eu acabei adquirindo na minha experiência de indústria, né, muito focado em gestão, em processo, em melhoria contínua através do Lean e com essa parte técnica de eficiência energética, eu acabei mudando de setor vindo para a Renner, fazendo uma mudança até lateral, né? Não tinha mudado a posição, o cargo, mas eu enxerguei uma oportunidade super grande em termos de expansão da minha consciência de gestão mesmo, por trabalhar iniciar um trabalho em outro segmento, né? E foi daí que, realmente, quando eu entrei, a Renner estava colocando um pé muito forte na sua estratégia de sustentabilidade, olhando as ambições aí na parte ambiental, em como colocar dentro de uma estrutura estratégica de gestão os temas de sustentabilidade. Aí volta um pouquinho que a gente falou, né, em 2008 o Instituto, mas em 2013, que foi fundado em 2013, que a área virou sustentabilidade. E eu entrei em 2014 na Renner, com uma demanda muito grande para a gente entender efeitos de cadeia de suprimento, como reduzir o impacto da cadeia do jeans, que é uma consumidora grande de energia. Passei a vivenciar e contribuir com todo o meu conhecimento de indústria naquele momento, né? E aí, realmente, ao longo dos anos, agora me envolvendo com os outros temas, fui conseguindo me desenvolver e trazer contribuições para a empresa em outros temas, sem dúvida nenhuma, mas fundamentei de forma bem importante essa estratégia junto com todas as equipes, porque, claro, a gente conta hoje com uma cultura de sustentabilidade na empresa, né? Realmente, hoje no DAE, tu comentaste, né, do Gesto, a gente tem uma equipe super técnica que já trabalha de forma autônoma hoje com os temas de sustentabilidade transversalmente, né? Então eles cuidam disso. Na época a gente teve que trabalhar muito nos key wins, né? Em colocar alguns desafios de curto prazo, mas que eram muito mais para envolver, né, as equipes no tema e poder engajá-los. Hoje já está, vamos dizer assim, internalizado nos processos quais são os desafios, né? E eu acho que esse é um fator importante, assim, a curiosidade, né? Os temas de sustentabilidade, eles têm que ter esse aprofundamento, o profissional precisa ter bastante curiosidade, e eu sempre digo assim, ele não é formado numa banca de universidade, não é um desrespeito, ao contrário, eu fiz mestrado acadêmico e tudo mais, mas ele precisa estar muito atrelado à prática, né? E a soma, né? Eu acho que a soma de conhecimentos, nenhum profissional de sustentabilidade ele consegue, ou área de sustentabilidade, conter todo o conhecimento e estar preparado com essas capacidades para reagir e planejar sobre as demandas. Por isso que as equipes têm que ser multidisciplinares, os conhecimentos têm que ser somados, precisa contar com o apoio de alianças externas, consultorias externas, porque ele envolve realmente muitos temas, né? Mas eu acho que essas são as premissas básicas, né? Curiosidade, vontade de aprender, né? De aprofundar, e essa capacidade também de se relacionar, de trazer para perto, né? As áreas que são importantes, né? Para que a transformação cultural seja feita, né? Sim, concordo plenamente. Acho que a curiosidade é o começo, a criatividade, né? Encontrar essas oportunidades e, infelizmente ou felizmente, é encontrar também alguém que patrocine essa agenda, né? Exato. Tá na agenda dos executivos, das pessoas que tomam as decisões, e acho que vocês encontraram um ótimo espaço. Parabéns para você por essa trajetória, pelas suas contribuições para a Renner, parabéns para a Renner por estar focada nisso, por acreditar que isso é importante.
Espero que esse nosso papo inspire outras empresas a ver que fácil não é, mas está aí a oportunidade para a gente contribuir. E o céu é o limite? Não. O limite eu não sei qual é, porque a gente tem tanto para fazer, tanto do ponto de vista social como de sustentabilidade. Então, bora. Vamos todo mundo nessa. O importante é isso, resiliência, isso mesmo. Isso mesmo. Muito obrigada pelo teu tempo, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Espero que a gente se encontre de novo em um novo episódio. Será um prazer. Esse foi mais um episódio do podcast Siga o Líder. Hoje falamos sobre sustentabilidade, diversidade e inclusão com Eduardo Ferlauto. A Manhattan é líder em tecnologia, em cadeia de suprimentos e comércio omnicanal. Além de ter uma solução de ponta, queremos promover trocas para impulsionar e desenvolver o mercado. Nos encontramos no próximo episódio de Siga o Líder. Nos acompanhe também em outras redes. Estamos no LinkedIn e no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.